Então, retomando a minha fala, será que eu tenho então consumo de oxigênio pós-exercício, após a realização de um exercício agachamento, por exemplo? Bom, vamos olhar para esse estudo aqui, ó. Esse aqui é a revista onde esse artigo foi publicado. Aqui está mostrando que esse artigo é de 2011, uma revista chamada de Força e Condicionamento, uma revista muito utilizado na área da educação física, principalmente nessa área do fitness. Então tá aqui, ó, efeito de intervalos de descanso sobre a captação máxima de oxigênio durante e após o exercício resistido em sessões realizadas com grandes e pequenos grupos musculares. Então vamos olhar para a tabela. Ó. Ela está mostrando o consumo de oxigênio e gasto de energia durante o exercício, no pós-exercício e no pós-exercício, na fase de recuperação, e também o consumo de oxigênio total. Tá? Aqui ele está mostrando diferentes protocolos. Então o que é esse CF1? Está mostrando aqui que é o voador, então é a realização do exercício voador com 1 minuto de descanso. E também a realização do exercício voador com 3 minutos de descanso entre séries, né? Aqui ele está falando do exercício leg press com 1 minuto de descanso e o exercício leg press com 3 minutos de descanso. Aqui ele está mostrando então, ó, VO2S é o consumo de oxigênio durante as séries. Ou seja, enquanto você está lá fazendo exercício, você está lá com uma máscara que você consegue mensurar o seu consumo de oxigênio. Aqui ele está mostrando o consumo de oxigênio no intervalo entre as séries, ou seja, depois que você fez a série, o que você faz? Guarda o peso e descansa. Descansa 1, 2, 3 minutos, né? Então aqui está mostrando o consumo de oxigênio na fase de recuperação, que é o nosso EPOC. Bom, aqui ele está mostrando o consumo de oxigênio da sessão, ou seja, da sessão total de treinamento. O que é isso? Consumo de oxigênio da sessão total de treinamento inclui o consumo de oxigênio durante o exercício e o consumo de oxigênio na recuperação entre uma série e outra, que é o EPOC entre uma série e outra. E aqui ele está mostrando o chamado EPOC, que seria o consumo de oxigênio após ter finalizado as 3 séries, né? Então a gente tem consumo de oxigênio durante o exercício, consumo de oxigênio na recuperação entre séries, que é um EPOC entre séries, o consumo de oxigênio, que é o somatório do consumo de oxigênio na recuperação entre séries e durante o exercício, e o EPOC, aí sim, esse seria o consumo de oxigênio após ter finalizado esse exercício. E também, por último, o consumo total de oxigênio, que aí vai incluir a fase de EPOC, né? Medido, aí eu não me lembro exatamente, aqui ó, o EPOC medido 90 minutos após ter finalizado o exercício. Então, o consumo total de oxigênio envolve o consumo de oxigênio durante a execução do movimento, o consumo de oxigênio no intervalo entre as séries e também o consumo de oxigênio 90 minutos após ter realizado o exercício de musculação. Então vamos olhar para algumas coisas aqui, ó. Primeiro, quando faz a comparação do consumo de oxigênio no exercício voador entre 1 e 3 minutos. Então, o que a gente observa? Ó, que durante o exercício, o consumo de oxigênio, ele é muito semelhante entre 1 e 3 minutos. Né? Então, o consumo de oxigênio durante o exercício ele é semelhante. Porém, se a gente olhar aqui na fase da recuperação entre séries,
o que aconteceu no consumo de oxigênio, na recuperação entre séries, quando comparado ao consumo de oxigênio durante o exercício. Eu tenho um aumento do consumo de oxigênio entre séries. Isso tanto no protocolo de 1 minuto e 3 minutos no voador, como também no protocolo de leg press com 1 minuto de recuperação e 3 minutos de recuperação. Se a gente parar para perceber, não dá para circular. Esse consumo de oxigênio na fase de recuperação, ele é sempre maior que o consumo de oxigênio durante o exercício. Por que isso? Bom, é aquilo que eu havia comentado. No exercício de musculação, ele é um exercício que dura aí 20 a 30 segundos, dependendo do número de repetições que você está realizando. Na fase de execução do exercício, o predomínio é das vias anaeróbias para geração de ATP. Isso significa que a contribuição do sistema aeróbio durante o exercício ela é baixa. Porém, quando você encerra a primeira série, você entra numa fase de recuperação, que é uma fase de recuperação entre séries. E aí, para restaurar o sistema ATP-CP e o sistema anaeróbio lático, você tem um aumento do consumo de oxigênio. Então, isso aqui que a gente está vendo, esse consumo de oxigênio entre séries, nada mais é do que o nosso EPOC, componente rápido da recuperação. E aí percebam que esse EPOC, componente rápido, ele é quase 10 vezes maior do que o consumo de oxigênio durante o exercício, né? Esse EPOC entre séries, tá? Outra coisa interessante é que uma série de musculação, após encerrar uma série de musculação, o consumo de oxigênio após a sessão de treinamento, ele permanece por 90 minutos, pelo menos, elevado. Ou seja, esse consumo de oxigênio acima do repouso, ele permanece por muito tempo elevado. É o que a gente está vendo aqui, o consumo total em litros de oxigênio acima do valor de repouso. Ele é significativamente... Então, você consome, após um exercício de musculação, 22 litros, de 22 a 27 litros a mais do que o valor de repouso por pelo menos 90 minutos. Uma outra coisa interessante da gente observar em relação a essa tabela é que esse EPOC ele também vai ser diferente conforme o grupo muscular envolvido. Por exemplo, aqui se a gente comparar 1 minuto de exercício, o exercício supino com 1 minuto de recuperação entre séries, se a gente olhar aqui para o EPOC no final dessa sessão de treinamento, como o exercício voador, eu falei supino, não sei, esse aqui é o voador, perdão se eu falei supino. Então, nesse exercício voador, a gente está envolvendo apenas os grupos musculares do membro superior, né? Quando a gente olha para o leg press, que é um exercício que envolve o membro inferior e que, portanto, envolve uma massa muscular muito maior, a gente percebe que o consumo de oxigênio no final da sessão também é maior quando comparado ao voador. Por quê? Se eu tenho uma massa muscular maior envolvida, consequentemente, a utilização de ATP também vai ser maior. Quanto maior a massa envolvida, mais ATP eu vou utilizar. E aí, na fase da recuperação, eu vou ter também um consumo de oxigênio no pós-exercício maior nessa fase de recuperação. Então, esses são alguns fatores para a gente estar observando, né? Então, o exercício de musculação, eu tenho EPOC? Tenho EPOC entre séries e tenho EPOC no final da sessão de treinamento. E outro fator que vai influenciar nesse EPOC
são o período de recuperação. Então, se a gente observar, ó, quanto maior o intervalo de recuperação entre uma série e outra, maior tende a ser o consumo de oxigênio entre séries, embora o consumo de oxigênio no final da sessão ele é muito semelhante entre 1 e 3 minutos. E, além disso, quanto maior a massa muscular envolvida, ó, se a gente olhar aqui para o leg press, o EPOC, tanto de 1 minuto como 3 minutos, ele é maior que o EPOC para o exercício voador com 1 e 3 minutos. Né? Então, se a gente fizer uma linha aqui, ó, membros inferiores, o consumo de oxigênio após a sessão do treinamento, por envolver uma massa muscular maior, também tende a contribuir com maior consumo de oxigênio após o exercício. Ou seja, se a gente pensar na relação de acelerar o metabolismo, exercícios que envolvem o membro inferior ou que envolvem uma massa muscular maior tende a manter o metabolismo acelerado por mais tempo. Então, isso a gente poderia fazer algumas interpretações. Por exemplo, se a gente for pensar num exercício para aumentar a nossa taxa metabólica, o que seria mais interessante? Fazer um exercício na bicicleta, onde parte do peso, onde você não precisa sustentar todo o peso corporal, ou fazer esse exercício, por exemplo, correndo. Né? Qual deles teria um maior EPOC no final da sessão? Por uma mesma intensidade, muito provavelmente a corrida, por você envolver maior massa muscular, porque você vai envolver, além dos membros inferiores, você vai ter que também utilizar os músculos posturais para sustentar a postura do corpo, você possivelmente vai ter um consumo de oxigênio no final da sessão maior do que se você fizesse uma atividade na bicicleta. Então, consequentemente, o metabolismo vai permanecer mais acelerado, a taxa metabólica tende a ser maior no exercício com a corrida do que no exercício com a esteira. E por que isso é importante? Por exemplo, para quem quer perder peso, envolver grandes grupos musculares parece ser mais interessante, porque isso vai contribuir para o maior consumo de oxigênio no final do exercício e, consequentemente, um metabolismo mais acelerado. Ok, pessoal? Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que eu faço. Então, imagina que você fez um exercício exaustivo, muito intenso. Como já discutido, quando a gente faz um exercício muito intenso, a tendência é que o sistema aeróbio não dê conta de produzir toda a energia. Consequentemente, eu vou ter que envolver também as vias anaeróbias. E uma dessas vias anaeróbias envolve produção e acúmulo de lactato. Então, a gente vai ver, quando você encerra o exercício, quais são as estratégias que a gente tem para tentar remover esse lactato acumulado de forma mais rápida na fase de recuperação, ok? Vou fazer uma pausa aqui no vídeo para falar um pouquinho sobre essa remoção de lactato sanguíneo.